Olá, tudo bem contigo? Estamos iniciando nossa programação com o jornalista Pedro Ernesto e com muita alegria estarei toda semana entrevistando grandes nomes deste país, um dos maiores médicos do Brasil, Dr. Flávio Ferreira. Que honra para a minha profissão, com tantas jornadas e tantas entrevistas, estar ao lado toda semana de um ícone da medicina brasileira. Dr. Flávio Ferreira, sinta-se em casa nessa programação e juntos vamos construir uma transformação jornalística de informação à saúde a todos os brasileiros. Gratidão pela oportunidade e principalmente pela partilha, né? Eu acho que o sucesso de toda entrevista é a relação e a informação que configura a dinâmica, né, do bem-estar. Então, para mim, é um bem-estar aqui estar com você e todas as pessoas que vão estar nos assistindo e prestigiando esse nosso encontro. Doutor Flávio, na tua visão integrativa da imunidade, como é que o medo primordial do ser humano, esse eco ancestral de sobrevivência, se entrelaça com os defeitos do corpo e o que isso revela sobre a nossa fragilidade existencial? Vamos um pouco mais além, doutor Flávio, porque o jornalista Pedro Ernesto gosta de ser reflexivo. Se a imunidade é como você descreve um equilíbrio entre proteção e adaptação, qual o papel da solidão moderna nessa equação, aonde o isolamento social pode ser tanto veneno quanto remédio para a alma do sistema imunológico? A sua pergunta é completa e complexa, e ela exige um tempo para a gente poder responder, né? E que eu vou procurar responder de uma forma bastante inteligente e de entendimento fácil. Vamos lá. Eu sou médico imunologista, para quem não me conhece, eu tenho 27 anos de medicina, e agora eu também sou neurocientista pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz essa especialidade justamente para entender o aspecto comportamental do ser humano. E aqui vou contar uma coisa da minha vida pessoal. Eu fiz neurociência, né, para entender as minhas questões relacionais. Eu queria entender aquela junção de pensamentos com sentimentos e neurotransmissores, mexendo com as nossas células, mexendo com a imunidade, e conseguir afunilar tudo isso juntando a imunologia com a neurociência, né? Tanto é que hoje eu me defino mais como neurocientista até do que como médico, né? Mas vamos lá. Eu quero começar com uma frase bem polêmica. O estresse agudo é positivo. O estresse agudo é positivo. O que causa doenças e alterações da imunidade é o estresse crônico. Então eu vou exemplificar isso. O estresse agudo está ligado a questões de sobrevivência. Já o estresse crônico está ligado a questões de sofrimento e catabolismo, destruição de tecidos, tá? O estresse agudo, construção. O estresse crônico, né? Quer um exemplo fácil? Por exemplo, academia. Você vai à academia fazer um exercício, é um estresse agudo. A recuperação desse estresse, que é o anabolismo, que acontece no sono. Então, é uma construção de tecidos e células. Olha que legal. Vamos dar um exemplo mais prático. Imagine um cenário de um leão e um macaco na África. Então, o macaco tem duas opções. Ou ele corre, ou ele abraça o leão e mata o leão na força. Qualquer uma das duas é estressante. Quando isso acontece, duas substâncias se elevam no nosso corpo: adrenalina e cortisol. E sabe o que isso faz? Olha que interessante, Pedro. Tira o sangue de todos os lugares e joga nos músculos, porque ele vai ter que correr ou lutar. Inclusive do intestino. Tira sangue do intestino e joga nos músculos, para que isso aconteça. E digamos que o macaco teve sucesso. Ele conseguiu fugir e o leão sumiu. Em algumas horas, a adrenalina que estava aqui em cima, ela baixa. E 1 ou 2 dias, o cortisol volta ao normal. E tá tudo certo. Legal. Vida que segue. Agora imagina se esse macaco encontra com esse leão todos os dias. Aí essa adrenalina que ia ficar horas elevada, fica dias.
Esse cortisol que ia ficar dias elevado, fica meses e não abaixa. E isso faz o quê? Paralisa a nossa imunidade. Por quê? Os glóbulos brancos, eles têm antenas, têm receptores para adrenalina. Então, a adrenalina paralisa os glóbulos brancos, a adrenalina contrai o baço, o cortisol atrapalha a medula óssea. Aqui eu quero fazer um parêntese, as pessoas não sabem onde a imunidade é fabricada. É no tutano, é na medula óssea. Aí o cortisol vai lá e bloqueia. Então, esse bloqueio, ele se converte numa cascata de sinais que vão atrapalhar a nossa imunidade. Então, onde que você ouve isso no dia a dia? Nossa, aquela pessoa passou um estresse muito grande, muito prolongado e apresentou herpes, né? Quem aí de vocês já não ouviu isso? Passou herpes, né? E o que acontece? Ele estava falando sobre ansiedade, sobre medo, sobre solidão. Tanto a solidão, quanto o medo, quanto a ansiedade, quanto a depressão, eles têm uma coisa em comum: cortisol alto. Olha só, cortisol alto. Então, a pessoa normal, a pessoa que não é tão atacada por ansiedade e por depressão, por exemplo, à noite, os níveis de cortisol caem naturalmente e de dia eles sobem. Veja vocês os pássaros. Por que que quando o dia clareia eles começam a cantar? Porque o cortisol deles subiu. Um exemplo, vamos assim falar. E à noite eles dormem, o cortisol baixa. Por quê? Para que haja reparação, regeneração. Então eu gosto muito de um termo que eu escuto sempre, né? O sono é um retornar à origem. Por isso que o sono é um dos pilares da imunidade. Já já eu vou falar quais os 4 pilares da imunidade. O sono é um deles. Por isso que a gente fala, o sono é reparador. E realmente é. As pessoas que estão em sofrimento, o cortisol está alto à noite. Então ela não consegue reconfigurar a imunidade. E, pasmem vocês, vou falar bastante sobre isso nas minhas palestras, o nosso cérebro tem células de imunidade lá dentro. Sabia disso? Todo mundo acha que no cérebro só tem neurônios. Mas existem células de imunidade, chamadas micróglias. E se a gente consegue trabalhar com essa imunidade cerebral, por tabela desinflamamos neurônios. Então, é possível, sim, trabalhar comportamentos pela via da imunidade, que é o meu diferencial, tanto como profissional como pessoa. Então, olha que interessante, eu trabalho o comportamento humano utilizando a via da imunidade. Porque, por exemplo, vocês já tentaram, você que é psicólogo, você que é terapeuta e até amigo, familiar, conversar com uma pessoa com febre, conversar com uma pessoa com dor? Ah, eu vou falar sobre filosofia com você que está com dor. A pessoa não consegue ouvir, ela está em sofrimento, ela quer um remédio, ela não quer uma filosofia de vida naquele momento. Então, a questão do sofrimento dela naquele momento não é emocional, é um sofrimento de origem, de ordem física. E isso tem que ser visto, né? A gente escuta sempre falar assim, a pessoa tem que ser vista como um todo, vírgula, respeitando a individualidade e o momento que ela está, entende? Para que você tenha sucesso. Então era só isso que eu queria concluir, essa primeira fala minha. Mas aí, dentro dessa resposta, você me trouxe uma reflexão, doutor. No cruzamento entre neurociências e comportamento, o que o estresse crônico nos ensina sobre a ilusão de controle que o homem contemporâneo cultiva e como isso corrói não só o corpo, mas a essência da nossa humanidade. Mas vamos refletir um pouco mais além dessa pergunta. Em Humano Imune, você explora, se eu estiver errado, por favor, me corrija, 29 terapias integrativas. Se pudesse escolher uma para confrontar essa questão, qual seria e o porquê, considerando que a vida é um constante embate contra o caos? Eu gosto muito das suas perguntas, Pedro. Eu acho elas, assim, fantásticas, porque eu gosto muito de desafios, né? Então, as perguntas que você faz são desafios, né? Vamos lá. Primeira coisa, imagina que o sofrimento seja um Y ao contrário. Então, nós temos 2 raízes e um tronco. Assim, 2 raízes e um tronco. Seria o sofrimento. Eckhart Tolle,
um filósofo alemão que eu gosto bastante, escreveu O Mundo Novo, O Poder do Agora, O Poder do Silêncio. Ele fala muito que o sofrimento com as duas raízes, uma dá para você mudar, a outra não. Então o sofrimento ele tem nas duas raízes uma chamada fato, outra chamada não aceitação. Então, o fato você não pode mudar, a não aceitação sim. E faz parte da aceitação a gente entender, aceitar que quem dança é a vida, não somos nós. Nós não somos os bailarinos. A vida é a bailarina e ela nos dança. Então, quando você tem a consciência de que não há controle, de que é o agora, o presente, né? O presente já tem esse nome por causa disso, é o presente, é um presente. Isso gera em você aceitação, compreensão, entendimento. E dessa forma você reduz o estresse, porque você cria um espaço de pensamento. Com relação ao Manimune, o que é o Manimune? O Manimune é um livro que eu escrevi. O Manimune, eu peguei as 29 práticas integrativas que o SUS oferece e aceita pelo Ministério da Saúde, a portaria 702 de 2018, catalogou essas terapias como válidas. Então, nós temos um respaldo científico, inclusive e político, pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, essas práticas integrativas não são magias. Agora, ele me perguntou, qual a melhor que você usaria, né? E eu respondo com a última frase do meu livro. A melhor terapia é aquela que você pode fazer naquele momento, com o recurso que você tem, onde você está. Então, por exemplo, se a pessoa está lá no sertão do Nordeste, não tem nada, mas ela tem argila, ela pode fazer geoterapia, que tem propriedades anti-inflamatórias. Aplicar aqui na testa para acalmar o pensamento, enfim. Mas é um exemplo que eu dei, né? Agora, quais as que eu gosto bastante? Meditação. Se você for lá ler no meu livro, você vai ver que tem vários tipos de meditação. Budista, hindu, cristã, né? É bem legal. E eu gosto muito da antroposofia de Rudolf Steiner, que é aquela que diz que um pensamento gera um comportamento que gera um sentimento, né? Então, assim, eu gosto bastante da meditação, da antroposofia, mas tem várias que eu gosto, constelação familiar, o reiki, os bebezinhos, a Shantala. A Shantala são massagens que você faz para desestressar o nenê, que não tem consciência ainda, né, tal. Então, assim, depende a situação para você ter o discernimento de aplicar essa terapia. E o que é legal do livro? Existem terapias que são menos conhecidas, biodança, dança circular, medicina ayurvédica. Então, as pessoas que não sabem o que são essas terapias, no meu livro, os capítulos são pequenos, né, de fácil entendimento, você vai saber o que é aquela terapia, valorizar. Mas qual que é o mote de toda a minha ciência e de escrever esse livro Monimune? O não julgamento. O grande malefício da humanidade é o julgamento. E o pior deles, o auto-julgamento. Quantas pessoas se sentem incapazes, não merecedoras, em dívida, né? Isso vem arraigado, talvez, de gerações, e a gente consegue ressignificar isso através das terapias integrativas. Então, a minha contribuição para o mundo, para a humanidade, né, foi ter escrevido o Manimune, ter escrito o Manimune, né? Então, eu já plantei árvore, escrevi livro e tive filhos, né? Eu já cumpri essa tríade aí. Doutor, a vitamina D que você tanto discute é luz, luz encapsulada no corpo. Mas e quando a escuridão da depressão ofusca essa luz interna? Como reconciliar a biologia com o abismo emocional que nos define? Vamos viajar um pouco mais nas profundezas dessa pergunta. A imunidade baixa, como sintoma de uma vida desequilibrada, isso não seria uma metáfora para a sociedade atual? Onde o excesso de conexões digitais nos deixa paradoxicamente mais vulneráveis à verdadeira
a verdadeira conexão humana. Vamos começar a resposta com uma pergunta para você. Jornalista Pedro Ernesto Macedo, qual a tua definição para informação? O que te vem à Seriedade, cabeça? credibilidade, notícia com a verdade, sem definir lado, porque jornalista não define lado, jornalista traz informação, para que nossos Tá, telespectadores estejam sempre bem informados. tá. E isso se aplica à biologia? Olha Creio. que pergunta capciosa, mas vamos lá. Eu vou te dar uma definição de Google, que eu adoro o Google, não tenho nada contra. Informação é o conjunto de dados devidamente organizado que modifica algo ou alguém. Vou repetir. Informação é um conjunto de dados devidamente organizado que modifica algo ou alguém. Um raio de sol é uma informação. Um elogio é uma informação. Então, você elogia uma mulher pela beleza dela e ela sorri. Então, a onda quântica do som, energia, é convertida em neurotransmissor no cérebro e há um sorriso como resposta. Informação. Houve uma mudança. Para essa pergunta tão complexa que ele fez, eu respondo com uma palavra: informação. A vitamina D é uma informação. O primeiro capítulo do Humano Imune, eu falo sobre membrana celular. Olha que interessante, quem manda numa célula não é o núcleo, é a membrana. Então, a membrana manda informações para o núcleo que responde. A depressão, ela é, sim, uma questão emocional, mas não inteiramente. Por exemplo, existe uma substância no nosso sangue chamada interleucina 6, que é da imunidade. Ela faz a conversa entre os leucócitos, entre os glóbulos brancos. A interleucina 6 ela é necessária como anti-inflamatória até um certo ponto. Depois que ela passa do ponto, ela passa a ser prejudicial. Ah, eu já ouvi esse nome, interleucina 6, já no Covid. É uma das interleucinas que matava no Covid. E a interleucina 6 alta tem a ver com intestino, com desbiose, tem a ver com deficiência de vitamina D, tem a ver com desregulação imune. Então, só fazendo um adendo, o termo correto não é a imunidade baixa, é a imunidade desregulada, porque a imunidade também não pode ser exagerada. As alergias e as doenças autoimunes, elas são exageros da imunidade. E a vitamina D em altas doses é imunorreguladora, inclusive usada para tratamento de depressão. Se você pesquisar, né, em sites de ciência e colocar lá, vitamina D e depressão, você vai encontrar artigos sobre isso. Então, a vitamina D, ela faz essa interface entre o mundo psicoemocional e o mundo imunobiológico. Eu sou grato à vitamina D, trabalho com vitamina D desde 2014, né? E inserindo a vitamina D numa prática integrativa, ela entra na naturopatia, que é uma terapia natural. Entendeu que legal? Então, assim, eu procuro trazer para vocês informações que entrelacem o conhecimento, mas numa linguagem acessível, porém científica. Doutor, no eixo, passei a tarde toda, meus queridos telespectadores, tentando decorar essa palavra. Mas se eu falar errado, o doutor Flávio vai me corrigir. No eixo hipolátamo e hipófise Hipotálamo. adrenal, vemos a dança entre hormônios e emoções, mas vamos ir além. Qual o segredo para transformar esse tango caótico argentino em uma sinfonia de equilíbrio, sem cair na ilusão de uma harmonia perfeita? Doutor Fábio, se as inflamações corporais influenciam o cérebro, o que isso diz sobre a raiva acumulada de uma nação? Seria imunidade coletiva ou um espelho da fúria social reprimida? Nas minhas palestras, eu sempre procuro trazer para as pessoas, logo no começo, uma informação que elas vão sair diferentes do que elas entraram. Senão não tem sentido. Nenhuma palestra, nenhuma entrevista. A gente tem que fazer o quê? Fazer a diferença na vida das pessoas. Não é a gente tem que, a gente pode. Né? O tem que traz escassez, o pode tem possibilidade e empoderamento.
nós estamos conectados ao todo, né? Nós somos conectados ao todo. Aquele evento borboleta que falam realmente existe, né? Então, vocês vejam bem, quando foi na época da pandemia, como o medo tomou conta das pessoas. Muitas pessoas morreram de medo. Pessoas morreram de medo. Por quê? Esse medo alterava os níveis de adrenalina, de cortisol, de outros hormônios, gerando AVC, infarto, queda de imunidade, diabetes descompensada. Então, vocês perceberam que o Covid matava mais as pessoas descompensadas. É interessante você ver que moradores de rua, crianças, pacientes com câncer, você escutava falar que eles morriam menos de Covid do que as pessoas hipertensas, obesas, autoimunes. Repara para você ver, faz uma análise para você ver quem morreu mais na pandemia. Então, essa integração de eixo hipotálamo, hipófise, pituitária, adrenal, né? Eu gosto de outro nome para ele, eixo neuropsíquico imunoendócrino. Acho esse nome mais legal, Pedro. Neuropsíquico imunoendócrino, que é o Mais segundo fácil de ter tudo. que é o terceiro capítulo do meu livro. Então, o primeiro capítulo do Humano Imune é membrana celular. O segundo capítulo é sistema imune. O terceiro capítulo é eixo neuropsíquico imunoendócrino, né? Numa linguagem mais indiana, alinhamento dos chakras, né? Então, não é uma chácara do lado da outra, né? Eu sei que as pessoas religiosas de usos e costumes podem criticar e fiquem à vontade, mas aqui ninguém está falando de religiosidade, a gente está falando de biologia. E nós somos campos magnéticos. O ser humano, tudo que é vivo, até as coisas que não são vivas, entre aspas, tem campo magnético. Um ímã. Um ímã não é um ser vivo, mas tem campo magnético. Tanto é que quando você conhece uma pessoa, o que chega primeiro é o teu campo energético, né? Quantas vezes você fala, nossa, eu fui com a cara daquela pessoa, ou não fui, meu santo não bateu. É o campo energético que não está na mesma frequência. Por que os relacionamentos acabam? Porque entram em frequências diferentes. Então, aquela frase famosa, até que a morte os separe. Morte da ressonância, e é irreversível. Albert Einstein dizia, uma vez que a consciência se expande, jamais ela volta ao seu tamanho original. E quando Doutor, isso se estende à sociedade, gera essas ondas quânticas, né, de repassamento de informação. Por isso você, que tem uma influência social com o seu trabalho, na sua profissão, ou mesmo na sua vida pessoal, né, você que é uma pessoa de uma certa visibilidade, contribua para a humanidade com informação de qualidade, verídica, informação. Fazer o bem é da natureza do ser humano, é da originalidade do ser humano. Fazer o bem naturalmente, né? Então, se você tem uma informação, né, se você tem uma possibilidade... Eu estava vendo outro dia uma coisa linda, as moléculas de água, né, até quem quiser estudar um dia sobre Masaru Emoto, que pesquisou isso, elas são similares aos vitrais da igreja, de igrejas góticas, de igrejas antigas. Então, quando você vai a uma igreja e você vê aqueles vitrais, aquelas pinturas, e você se sente bem com aquilo, aquilo é enlevo espiritual pela visão, é física quântica. E quando isso né, vai além, vai para a humanidade, isso se propaga. Então, é aquela coisa, fazer a sua parte. A gente não consegue abraçar o mundo, mas a gente consegue se abraçar. Então, o vigiai e orai, né, ele tem duas ações, né, o vigiai, que é o pensamento, tal, o sentimento, e o orai, que é a ação, é a atitude. Né? O que eu estou fazendo aqui hoje com o Pedro, né, sabe o que nós estamos fazendo com vocês? Evangelizando. Qual que é a gênese da palavra evangelho? Boa nova. Qual que é a minha intenção e do Pedro hoje aqui? É trazer uma boa nova na tua vida, é fazer a diferença. Fica essa dica. doutor, a ansiedade como o transtorno comportamental ligado à imunidade, não seria ela o grito silencioso da alma contra a velocidade insana do mundo,
Como a gente silencia sem perder essa essência dentro de nós. A imunidade como adaptação à vida, mas quando a vida, doutor, se torna insuportável, qual o limite da ética da medicina integrativa ao confrontar o desejo não mais de adaptação, doutor? Em um humano imune, as práticas complementares influenciam pensamentos e emoções. Se o homem é o que pensa, como reescrever, poderíamos dizer assim, o script monológico para a existência mais poética e menos prosaica? Na verdade, olha que interessante, nós somos seres analógicos e vivemos uma era digital, inteligência artificial, celulares e tudo. Então, a gente não teve tempo de se adaptar ainda, a humanidade como um todo, à era digital. Talvez a geração Z que está aí consiga, né? Mas essa adaptação que estamos passando, essa transição, gera mais ansiedade. E eu venho aqui fazer uma ressalva: o homem não é o que pensa, o homem é o que sente. O homem, ele é a expressão da consciência. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, o pensamento, ele vem em resposta a um sentimento, né? Então, você vê, vai chover, né? Eu sinto que eu tenho que me proteger. Então, primeiro vem o sentimento de proteção. Aí que eu penso, vou pegar o guarda-chuva. A pessoa vai comprar um carro novo, ela compra um sonho. Por isso que os vendedores bons de lábia, né, são os vendedores que vendem um sonho, né? Vender uma casa, vender um carro é vender um sonho. Então, você mexe, na verdade, com essa região, né? Daqui, dessa região, das emoções, do sentimento. Hoje sabe-se que até o coração produz hormônios. O timo, que é um órgão de defesa, fica nessa região aqui, ó. Então, é aquilo que eu disse para você, é energia. E o que é a ansiedade? É quando não se consegue ter o controle das emoções. Então, vem aquele turbilhão de emoção, né? E quando a ansiedade ela dura mais de 6 meses, aí você tem o transtorno de ansiedade generalizada. E olha que interessante, a ansiedade ela está muito ligada à serotonina, né? E pasmem vocês, os glóbulos brancos também têm receptores para a serotonina. Então a serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. É ela que freia para diminuir a ansiedade. Tanto é que muitos remédios para ansiedade, eles retardam a recaptação da serotonina para que ela fique mais tempo circulante, entende? Então, quando você tem uma alimentação legal, um sono bom e uma ressignificação de pensamentos, né, você faz uma maior produção de serotonina, que na verdade quem produz serotonina é o triptofano. E o triptofano você não fabrica, você tem que comer ele. Depois, um outro dia, numa outra reunião, eu vou explicar como fabricar triptofano. E o triptofano, ele gera serotonina, né? E a serotonina traz o bem-estar. Então, aí nós temos duas questões. Ou você se medica cada vez mais, né, para tentar segurar a serotonina circulante, ou você utiliza técnicas que possam aumentar a produção e o tempo útil da serotonina no seu corpo. E isso reduz a ansiedade ou controla, né? Então a gente vê algumas filosofias orientais que praticam isso, massagem, enfim, depende o momento que você está e o recurso que você tem para fazer com que haja esse equilíbrio, né? Mas a ansiedade é aquela coisa, eu estou no futuro, não estou no presente. Então, uma definição que eu gosto muito, a ansiedade é viver no futuro. E nós temos que viver o presente. Doutor Flávio, se a morte é o colapso definitivo da imunidade, na tua visão integrativa nos oferece como consolo filosófico isso, sim, para enfrentar, digamos, o inevitável, transformando o fim, talvez em um começo reflexivo, doutor? Na verdade, eu tenho uma definição para a morte muito interessante. Eu chamo morte de continuidade. Vou dar um exemplo.
existe assim, anoitecer e amanhecer, sol e chuva, né? Vida e morte. Então são continuidade, porque a consciência nunca acaba. A consciência é eterna, ela se transforma. Como nós não sabemos, né? Mas não acaba aqui, é uma transição. Agora, enquanto você está aqui, é fazer o quê? É cuidar desse invólucro, né? Desse corpo, dessa casa onde essa consciência habita. Inclusive, quando a gente vê a metafísica, até da Bíblia, né, os mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Eu faço uma brincadeira, esse segundo mandamento é igual no avião, né? Caiu a máscara, coloca em você primeiro, depois na criança, né? Então, grande parte do sofrimento humano, do sofrimento das pessoas em qualquer idade, é fazer esforço para amar o outro, para que o outro reconheça que você o ame e te ame de volta e fale para você que você é amado. Quando você não precisa disso, você já se sente amado, você já se sente parte do todo e você vive a sua vida no momento presente. O dia que a morte acontecer, ela aconteceu. Nós não temos controle sobre isso. Mas enquanto eu tenho a expressão divina, que é a minha vida, que é a sua vida, vamos fazer isso um momento único, um momento incrível, né? Eu gosto muito de uma definição para a espiritualidade, eu vou te ensinar agora. Espiritualidade é a nossa conexão com o todo através dos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, visão e audição. Então você escuta uma obra de Beethoven e tal, e aquilo te faz assim, nossa senhora, que coisa maravilhosa. É espiritualidade. Você come uma comida que a tua mãe fez, ou que uma pessoa, você é de outro país e come uma comida típica do teu país, aquilo te traz uma alegria incrível. Isso é expressão do ser. Isso é onde o verbo se faz carne. Olha que lindo. Né, lá no sistema límbico. Então, eu gosto muito da neurociência, que a neurociência me traz muita explicação científica para o viver. Então, viver é uma dádiva, né? Viver é gratidão. Então, se você compreende isso e aceita, não é só compreender, é aceitar, aquilo internaliza em você e faz você ter entendimento e aceitação. Não é resignação. Agora, por que as coisas acontecem, desgraças e tal? Algumas coisas nós não temos resposta, né? Ninguém nunca teve, né? Os filósofos, né? Mas o que a gente pode fazer? O que nós estamos fazendo aqui agora, nos empenhando em passar informação de qualidade. Lembra que eu falei lá no começo? Informação é um conjunto de dados devidamente organizado que transforma algo ou alguém. Então, eu tenho certeza que depois desse bate-papo meu aqui com o Pedro, você vai ser outra pessoa. Doutor Flávio, muito obrigado pela participação em nossa programação. Semana que vem, nós estamos de volta. Gratidão e nós nos vemos aí na semana que vem em outras oportunidades. Até lá. Gratidão a todos e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!